Você sabia que pode criar seu próprio framework para testes automatizados de API? E o melhor, de uma forma super simples, utilizando apenas o Node e a lib do Supertest. Pois é, se você quer aprender a construir uma base de framework para os seus testes de API, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar a fazer isso no passo a passo. Hello, gente, Priscila aqui. E para quem não me conhece, eu produzo conteúdo de teste, de qualidade de software, mais voltado ali para a área da automação de testes e carreira. Então, se você quer aprender bastante sobre carreira na área tech e automação de testes, já se inscreve nesse canal, tá? Mas vamos ao que vocês querem. Construir um framework de automação de testes de API do zero, tá? Para quem, né, situando, né, para quem não sabe, há umas semanas atrás, para quem não me acompanha nos Instagram, então se você não me segue lá no Instagram, já me segue lá no perfil. Eu fui convidada para fazer parte da semana acadêmica do Instituto Federal, lá do campus Restinga, aonde eu me formei. Para quem não sabe, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e foi muito legal. Só que ensinar a construir um framework de automação de testes em apenas uma hora, o tempo ficou muito curto. Então eu decidi trazer esse tópico para cá para a gente mostrar no passo a passo e também fazer com que todo mundo se situe e fique na mesma página. Então, vamos lá, que a gente vai ter muita coisa para fazer, tá? Mas aqui, já dando todo o overview, tá? Você vai aprender a fazer todo o setup, vai saber todas as libs que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar uma API REST open source que tem o formato de CRUD. Então, a gente vai conseguir criar, buscar, atualizar e deletar dados na base. E a gente vai fazer toda esse warm-up de framework para testes de API. Ou seja, se você ficar ligado nesse vídeo, você vai ter um framework prontinho para suas provas técnicas. Então, quando vier uma prova técnica para que você automatize, né, testes de API, você não vai precisar construir seu warm-up do zero. Por quê? Porque você vai ter aprendido aqui no meu canal, tá? Então, assim, se tu não te inscreveu ainda, faz favor de se inscrever, curtir esse vídeo e não esquece de compartilhar também nas suas redes sociais, tá? Porque, ó, tá delicinho esse vídeo. Então, vamos lá, né, pro código, né? Que é o que a gente quer ver, tá? Bom, gente, aqui eu tô mostrando pra vocês já a estrutura de pack de JSON, tá? A câmera vai ficar mais aqui do lado pra gente ter aquela coisa como se vocês tivessem aquele sentimento de pair programming comigo mesmo, de todo aqui do lado, tá? Vamos testar esse formato. Mas aqui é bem legal porque eu já deixei setado as bibliotecas, mas eu vou explicar o que cada uma dessas bibliotecas fazem para vocês irem entendendo, tá? Vamos começar aqui pela parte de baixo, né? Já vamos começar na ordem. Bom, super teste. Você já teve o contato com o Postman e com o Insomnia? Ou com o Bruno, que agora tá tendo um hypezinho nele? Esse próprio framework, ele já faz as requests para você. Então, é só você colocar o URL, os parâmetros ou o body, e quando dá o send, ele faz o request, né? E depois devolve os dados. Pois então, a biblioteca do Supertest, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai fazer os requests, vai fazer as requisições. Então, ela é imprescindível, ela é a nossa base, tá? Depois disso, a gente vai ter a biblioteca do JSON Schema. Por quê? Porque uma das regras base, universais, vamos dizer assim, quando a gente faz testes de API, nós precisamos. Tem algumas coisas básicas que a gente valida. Status code é uma delas, quando a gente está lidando com APIs REST. A gente também valida o contrato para se certificar que todos os parâmetros necessários estão retornando. E o mais importante, além deles retornarem, é eles estarem retornando no tipo certo. Ou seja, uma string está retornando string, um número inteiro está retornando inteiro, um número double está retornando double, um booleano está retornando booleano. E por que que isso é tão importante? Para as integrações desse serviço. Porque imagina, a gente está enviando um dado, salvando um dado na aplicação, e esse dado vai se replicar em diversos sistemas. Só que aí eu estou enviando como um número inteiro. Só que os outros sistemas que vão receber esse dado estão esperando um double, ou seja, um número com um ponto ou com uma vírgula, dependendo da linguagem que a gente está utilizando.
Isso vai dar quebra no sistema, vai dar quebra na integração e aí é só ladeira abaixo. Por isso que é muito importante a gente validar contratos. Isso não só como sistemas integradores, como a busca desses dados e utilizar ele no front-end também dá muito problema. E eu vou dizer que a grande maioria dos nossos defeitos de abertos, né, falando agora da área de qualidade, a grande maioria dos nossos defeitos são na camada de integração. E muitos deles podem ser evitados simplesmente por uma validação de contrato. Então, fica ligado quando a gente começar a validar contrato por aqui, tá? Além disso, a gente tem o Jest, né? O Jest é a nossa ferramenta de testes. Então, ela vai ser responsável por a gente dar aqueles comandos, né? Um describe, que a gente vai ver mais pra frente, né? Não se preocupem. O describe, que é para descrever uma suíte. O it, para dizer que é um teste. Então, o Jest é a nossa biblioteca de teste. Simplificando, tá? A gente vai utilizar a biblioteca Faker, tá? Por quê? Porque a gente não quer ficar mocando dados, né? Não é muito legal mocar dados. A melhor forma de fazer isso é utilizando uma biblioteca Faker, onde ela vai gerar dados. Por exemplo, vai gerar nomes, e-mails, endereços, telefones, em vez de a gente ficar sempre salvando o mesmo dado, que dá um teste viciado e o mesmo fluxo de teste, e aí a gente sabe todos os outros probleminhas que pode ter, né? Depois disso, a gente tem essas três libs do Babel. E por que que essas libs do Babel são importantes? Porque elas vão converter o meu JavaScript para qualquer navegador, para qualquer lugar que a gente for rodar. Isso faz com que evite de dar problemas de eu estou usando JavaScript e aí num sistema é TypeScript ou ECMAScript e dá problemas de versões. Então a gente utiliza essa biblioteca do Babel, ela faz essa conversão. É como se a gente estivesse indo para um país que a gente só usa dólar. A gente vai usar o IOF para fazer essas conversões e cálculos de taxas, impostos e tudo mais. O Babel vai fazer a mesma coisa, tá? Por nós. Explicado as bibliotecas, agora você sabe exatamente por que que a gente está utilizando, e isso, galera, é muito importante, porque se numa prova técnica pedirem para vocês explicarem o código, vocês precisam saber explicar o porquê das libs vocês estão estudando, tá? Então é bem importante entender, nem que seja assim por cima, como eu estou explicando para vocês, tá? Criado isso, a gente precisa ter um arquivo de configuração. Esse arquivo é o do Babel. Porque o que que acontece? Como eu dei o exemplo de moedas, né? Para cada país que a gente vai, é uma moeda. Para cada moeda, uma cotação. Então, aqui no Babel, a gente precisa dizer exatamente qual tipo de regra do Babel que a gente está utilizando. Para o nosso projeto, a gente sempre vai usar essa aqui, Babel Preset Env. Por quê? Porque é exatamente aqui a gente mandou instalar, tá certo? Por cima, é isso. Não vou complicar, entrar no bit do negócio. Qualquer coisa, dê uma pesquisadinha que vocês vão entender, ou entre até mesmo, aconselho entrar na documentação de cada lib, que aí vocês vão entender bem mais aprofundado o que cada uma faz, tá? Mas ok, agora que a gente já entendeu toda a estrutura, a gente vai começar aí de fato para o que a gente vai começar a fazer. A gente vai fazer o warm-up do nosso framework. E aí, para isso, para a gente fazer o nosso warm-up, deixa eu só ver se tá com. Aumentar um pouquinho mais o zoom, né? Para ficar melhor, para vocês enxergarem. Ok, por onde que a gente começa? A gente tem que pensar. Gente, eu vou conduzir isso daqui como se fosse uma prova técnica, tá? Para ficar bem mais fácil para vocês entenderem como que a gente precisa pensar na hora de fazer uma prova técnica. Porque se você está aqui aprendendo automação de testes a construir o seu framework, eu acredito que você tenha um perfil engenheiro de software. Ou como a gente está mais popularmente habituado com o termo que está surgindo no mercado de 2025, para nós QAs, é o perfil SDET, né? Que é o Software Development Engineer Test, né? Ou seja, é um perfil que tem skills de desenvolvimento e automação. Então, para isso, quando a gente começa a pensar nesse perfil,
A gente não pode simplesmente jogar códigos no Visual Studio Code. A gente precisa pensar em arquitetura de projeto, designer pattern, clean code e muitas outras coisas. Priscila, pelo amor de Deus, isso é muito complexo, muito confuso, esses termos técnicos. Eu achei que só desenvolvedor fazia. Calma, gente. A gente pode começar do básico, muito simples e ser muito fácil, tá? Por exemplo, uma arquitetura simples, simplíssima, tá? É a gente ter duas pastas. Uma pasta padrão, onde a gente vai ter os nossos scripts de teste, e por boas práticas a gente usa a nomenclatura underline, underline, teste, underline, underline. Como vocês podem ver, o próprio Visual Studio ele já identifica que aquela pasta é uma pasta de testes, de arquivos de teste, de script de teste. Como vocês podem ver, tá? Pelo iconezinho. Ai, Pri, meu Visual Studio não tá igual o teu. Vou até jogar a minha câmera pro outro lado, tá? Pra ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? Gente, eu gosto muito de usar esse ícone aqui, ó. Eu utilizo o próprio Material Equal Theme, tá? Por causa que eu gosto de ter tudo colorido, tá? Então, se vocês utilizarem esse Material Equal Theme, vai ficar. Se vocês utilizarem outros, ele também vai identificar como arquivo de teste, mas com ícone diferente. Eu gosto de utilizar esse daqui, porque ele fica mais bonitinho, tá? Outra pasta muito importante, tá? De vocês criarem quando a gente tá falando, tá? De teste. É uma pasta chamada SRC. Essa pasta SRC é conhecida como uma pasta de suporte, de arquivos de suporte para que o nosso teste, que o nosso código funcione. O que que eu coloco nessa pasta de SRC? Eu crio outras três pastas, tá? Que pastas que eu utilizo? Eu utilizo a pasta data, ou se vocês quiserem botar, a gente pode colocar faker. Por quê? Porque aqui vai ficar as minhas estruturas de código para criar mocks com a biblioteca do faker, tá? Eu gosto de utilizar o nome data, porque eu entendo que ali dentro fica é um nome mais universal para dados que a gente está salvando. Uma outra pasta que eu crio de suporte dentro do SRC é os helpers. Esses helpers, galera, eles serão todos os códigos que irão ajudar na execução dos meus testes. Por exemplo, arquivo de request vai estar em helpers. Arquivo para validar contrato vai estar em helpers. Funções de conversão que eu precise, por exemplo, se a gente estiver operando com datas, a gente vai utilizar muito a função de conversão de datas, porque às vezes um sistema é num padrão, um outro sistema é num outro padrão. Então, conversão de datas é outra coisa padrão que a gente sempre tem. Então, ela vai ficar sempre nos helpers. E eu escrevi errado, deixa eu corrigir aqui. Helpers, tá? Ó, até o Visual Studio tem um iconezinho para isso, tá? E por último, mas não menos importante, a gente vai criar uma pasta chamada esquema. E aqui nessa pasta de esquema, galera, é onde a gente vai escrever os nossos contratos. Mas calma, existe um site que faz a conversão e, de novo, é a forma mais simples. Existem formas mais complexas de se estruturar um contrato, mas eu vou ensinar do modo mais simples para a gente nivelar. E se vocês forem gostando desse tipo de vídeo, eu vou mostrando formas mais complexas e a gente ir evoluindo isso juntos. Mas, obviamente, né, se você quer a evolução disso daqui, você vai ter que comentar e dar bastante engajamento para que, né, o YouTube entregue para mais pessoas e aí você já conhece toda aquela conversa, né? Então tá, criamos essa estrutura, né? A nossa arquitetura base, como a gente pode estruturar uma arquitetura simples, um código limpo, isso daqui já vai facilitar, tá? E aí, aliás, você já fez o seu cafezinho? Porque eu tô aqui com chá, né? Porque já são quase 10 horas da noite, então eu tô no chá, tá? Mas, vamos lá, né? Por onde eu gosto de estruturar o nosso início, tá? Eu gosto de. Vamos começar
pelos nossos helpers, para vocês começarem a ter a visão de como que vai ficar tudo isso, tá? Vamos começar pelo request, né? Estruturar o como que o request funciona. Então, eu vou vir aqui em helpers e vou criar um novo arquivo onde eu vou chamar request.js, tá? E como que a gente vai iniciar, né, esse script? Porque esse script de request, gente, vai ser o motor de realmente funcionar os nossos requests. Então, tudo começa com a gente declarando, né, dizendo para o Visual Studio o seguinte, né, não dizendo para o Visual Studio, mas dizendo para o nosso código, né, olha só, vocês vão ter que utilizar, eu estou declarando uma constante que ela se chama request, tá? E aí, seguinte, dentro dessa constante chamada request, eu preciso que vocês coloquem dentro dela a nossa lib de superteste. Por quê? Por causa que é a partir dessa variável chamada request que eu vou fazer todas as requisições. Então, ela precisa ter a nossa biblioteca ali. Com base nisso, a gente vai conseguir fazer o seguinte: a gente vai conseguir criar uma função assíncrona. O que que é essa função assíncrona, tá? E eu vou utilizar a mesma expressão que eu utilizei lá no Instituto Federal na semana acadêmica deles, que, assim, foi um insight que me deu na hora e eu achei muito legal. Quando a gente tá numa estação, imagina você numa estação de trem, onde você tem que pegar um trem. Só que você não pode entrar num trem se ele ainda não chegou na estação, né? O assincronismo, funções assíncronas no JavaScript, quando a gente tá fazendo, né, trabalhando com requests, é exatamente assim. A nossa função, se a gente não dizer para ela, olha só, função, espera executar tudo para depois a gente conseguir prosseguir com o nosso trajeto, as coisas vão começar a rodar, tipo, vai começar a entrar, tipo, os trens não vão nem parar na estação, eles simplesmente vão passar. Só vão passar os trens na estação e ninguém vai conseguir subir no trem. Então, por isso, a gente tem que dizer assim: olha só, função, tu vai funcionar de forma assíncrona, ou seja, tu vai ter que chegar numa estação, parar nela, executar o que tu tiver para executar e depois ir para a próxima estação. Então, a gente vai declarar isso para o código. Então, a gente vai dizer: olha só, função assíncrona. O teu nome, o nome desse trem se chama get request. Por quê? Porque eu vou fazer uma função que vai fazer o request de get, tá? Então, dessa forma, eu já estou dizendo, olha só, a gente vai ter um trem chamado get request e esse trem, ele vai ter um path. Por que que ele vai ter um path? Porque quando a gente está falando de fazer requests, quando a gente faz request lá pelo Postman ou pelo Insomnia, a gente tem que passar. Todas as URLs têm uma base URL, que é sempre a mesma coisa, mas a gente tem um complemento, né? Esse complemento é o nosso path, por exemplo, www.google.com é a nossa base URL, barra images, barra vídeos, barra shopping, barra flight é o path, é o complemento, é onde a gente vai buscar a informação que a gente quer. Então, essa função ela vai receber um path, ou seja, receber o complemento, porque a base URL sempre vai ser a mesma. Então, o que que a gente vai ter aqui? Eu vou ter um try catch. O que que é isso? Quando o meu trem chega na estação, o meu trem vai tentar chamar as pessoas naquela estação. Ou seja, galera que quer ir de Porto Alegre para São Paulo, comparecer na estação tal porque o trem chegou. Mas, se por algum motivo eu não conseguir fazer essa chamada, essa execução de chamar as pessoas que querem ir de Porto Alegre para São Paulo, eu vou ter que ter um tratamento de erro, eu vou ter que ter uma contenção, ou seja, ter um agente ali que vai gritar com megafone ou alguma coisa do tipo, ou ter umas plaquinhas, entenderam? A, o depar, assim, trazendo bem para o nosso dia a dia. Então, nesse try, a gente vai
tentar executar um bloco de código. Mas qual é esse bloco de código? Bom, esse bloco de código é o nosso request. A gente vai tentar executar o nosso request e capturar o que retornou desse request. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai dizer o seguinte, olha só, Visual Studio, a gente vai ter de novo uma constante. Essa constante, ela se chama response. Por quê? Porque ela vai pegar o response retornado dessa request para si. Só que para isso, se lembra? O trem tem que estar parado para a gente conseguir fazer esse request. Então, a gente precisa await, a gente precisa esperar exatamente esse request, porque é o que, como a gente declarou. Esse request, ele vai ter o quê? A nossa base URL e, se for o caso, vai ter o nosso barra path. Vai ter o nosso barra path. E depois disso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que dar um get. Ah, pulei as etapas. A gente vai ter o request que a gente vai passar a nossa base URL. No nosso ponto get, aí sim que a gente vai passar o nosso path. E também a gente vai setar o accept, ou seja, eu só vou aceitar se a minha request retornar no tipo application.json. Já vou meio que começar a fazer umas validações para validar que tá certo. Além disso, eu vou esperar, ó, expected, que o meu content type, ou seja, o meu formato do meu response esteja no formato application.json. E além disso, eu já vou dar um expected também que o status code do meu retorno seja 200, tá? Deixa eu tirar esse ponto e vírgula aqui, tá errado. E assim, dessa forma, a gente montou a estrutura base. A estrutura base, tá? Aqui a gente nem entrou no fato da API, nem de nada. A gente está montando a estrutura base para aos poucos ir evoluindo, tá? Além disso, se lembra, né, que se o meu trem chegar na estação e começar a dizer, galera que quer ir de Porto Alegre para São Paulo, embarque no trem da plataforma 4. Deu erro no megafone aqui, não conseguimos fazer a chamada dessas pessoas. O que que a gente vai fazer? A gente vai dizer, vai ter uma placa, e nessa placa de console log, a gente vai dizer que é um console error. Então, em vez de ter aqueles console logs, para quem já estudou lógica de programação, para quem já fez os baby steps de programação, já está habituado com esse console log, né? Que aí ele vai printar no console. Pois é, a gente tem o console error. Dessa forma, ele vai mostrar em vermelho o erro que aconteceu. E aqui, gente, o erro ele tem que ser muito claro, para que quando dê aquele erro no console, a gente saiba exatamente onde é que está o problema. E aí, o que que eu vou dizer? Erro durante o request do get. E eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou colocar dentro desse cifrão, deixa eu mudar para, em vez de aspas simples para craseado, eu vou colocar aqui o path. Por quê? Pensando em arquitetura de projeto, pensando já lá para frente, imaginando diversos requests que a gente vai fazer, se eu colocar o path, a identificação do path, eu vou saber exatamente em qual teste que falhou a minha aplicação. Então, isso daqui dá mais clareza na hora de debugar o teste. Então, eu vou até botar para cá. Até botar, opa, botar assim, ó. Erro durante o request, o get request nesse path. Que aí fica mais prático da gente saber. E além disso, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um throw error, ou seja, eu vou estourar um erro na aplicação e fazer com que pare. Ou seja,
Quando eu tiver num teste, ele vai parar o teste. Ele não vai tentar continuar e ir para os próximos passos. Por quê? Porque simplesmente não tem como executar. Isso evita duas coisas. Uma, do teste continuar executando e falhando, ou dar o falso positivo, que pode acontecer se a gente não fizer um código muito bom, né? Pode continuar passando os testes, mas na verdade deu um erro, tá? Quando a gente não trata corretamente. Então aqui, gente, a gente tem assim, ó, a request base, tá? O básico do básico. Aqui em cima, da forma mais simples, tá, gente? Eu não vou trabalhar com vocês, pelo menos não agora, com Process Env, tá? Que é uma coisa mais complexa que a gente criar um arquivo de environment. Eu não vou trabalhar isso com vocês, não nesse primeiro vídeo. A gente vai trabalhar da forma mais simples mesmo, que é declarar a base URL aqui no código, tá? Ai, Pri, é ruim declarar assim? Não, não é ruim. Se você declarar da forma certa, no lugar certo, não tem problema. Só que, óbvio, se você conseguir trabalhar com Process Env, né, que é com variáveis de ambiente, vai demonstrar uma maturidade a mais no seu código. Mas isso daqui, por um júnior, é o que é esperado, tá? Trabalhar com base URL para um júnior é o esperado. Bom, com isso, falta só mais uma coisa, né, galera? A gente precisa retornar alguma coisa. Então, por enquanto, eu vou dar um return no response. Opa! No response body. Porque dessa forma, quando retornar todo o meu response, a parte de dado que está dentro do nosso body vai retornar para onde eu estiver chamando. Tem como melhorar isso? Sim. Mas depois, quando a gente começar a executar, a gente vai ver isso na prática, tá? Vamos só criar a estrutura para vocês irem entendendo o que está acontecendo, tá? Bom, além disso, eu quero criar mais uma função dentro do nosso helpers, tá? Que é o quê? A gente validar o nosso esquema. Então, eu vou criar um arquivo chamado schema validator.js. E é aqui, nesse script, que a gente vai validar o contrato da nossa aplicação. Se lembram da biblioteca do JSON Schema, né? Pois então, esse arquivo a gente vai utilizar ela. Ela tem uma estrutura simples, que a gente pode copiar e colar da documentação, tá? Eu faço umas pequenas alterações só porque eu gosto de ter logs me explicando se falhar, tá? Que é o que eu vou fazer com vocês agora. Então, tudo começa, né, com a gente declarando uma variável chamada constante. Essa variável constante, ela vai ter o nome validator. E isso, gente, é padrão da biblioteca. Se a gente for na documentação do JSON Schema, ele vai estar declarando assim, tá? Então, essa parte é igual à documentação. Então, a gente tem uma constante de validator que vai receber esse JSON Schema. Essa constante V, ela vai receber um new validator, ou seja, ela vai instanciar um novo validador. E eu também vou ter uma constante de assert, que ela vai pegar a lib assert. Pri, a gente não instanciou essa lib de assert. Ela já vem com um Node, tá? Essa é a biblioteca validadora do próprio Node, a biblioteca base deles. Se você quiser, se você já tiver familiaridade para utilizar o SHA-JS, pode utilizar, tá? Aqui, como eu disse, estamos em tudo base, então a gente vai começar com a biblioteca do Assert. E assim, dessa forma, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter uma função que já tá dando o exemplo de nome ali, né? O Copilot aqui já tá me sugerindo o nome, então a gente vai aceitar essa sugestão mesmo. Então, o validate schema, ela vai receber dois parâmetros, o parâmetro data e o parâmetro schema. O que que é isso? Ela vai receber a data, que é o nosso response. Eu vou até colocar como response, para não ter dúvida. A gente vai ter um response e o segundo parâmetro é o contrato, é o que a gente vai ter que bater a informação. E aí, com isso, a gente vai ter o seguinte: um resultado vai ser gerado.
Esse resultado vai ser gerado a partir da nova classe de validação na função de validate, onde ela vai receber o response e o esquema para realizar a comparação. Com esse resultado, né? Porque dentro dessa variável resultado vai dizer ali se o contrato foi executado com sucesso, tá tudo como esperado, ou se vai receber um falso dizendo que teve erros, que tem coisas que não estão conforme deveria. Então a gente precisa fazer um condicional para entender o que está acontecendo ali. Então, se o meu resultado, né? Meu resultado, vamos botar tudo em português, já que a gente começou a escrever em português, a gente, se bem que tá meio português, meio validate, né? Vamos botar result mesmo. Se o meu result, ponto valid, que é um booleano que tem dentro da biblioteca do JSON JS, se isso for true, eu vou querer que só coloque um console log dizendo que o response é válido de acordo com o esquema. Porém, se isso não acontecer, a gente vai ter que dar um console error. E aí eu vou dizer, olha só, o response ele não está de acordo com o esquema. E aí o que eu vou fazer, tá? Aqui o Copilot acertou, tá? Em questão a função. O Copilot está dizendo, eu sugeri o seguinte código. Se o meu result não tá igual, o que eu vou fazer é o seguinte, ele vai retornar uma lista de erros. Então eu vou ter o meu result, ele vai ser uma array, e dentro desse parâmetro do result, que eu posso até botar aqui um console log para vocês enxergarem, né? Só que a gente tem que botar um stringify para quebrar bonitinho. Opa. Aqui. Vou até botar um stringify para vocês verem, tá? O result quebrando, como é que vem os erros. Então, a minha variável result, ela vai ser uma array, né? Vai ser um objeto, na verdade, que vai ter uma array chamado errors. Então, eu vou fazer um for each nele. E cada erro que eu encontrar, eu vou printar e vou dizer o erro e o stack dele. Por quê? Porque ele vai dizer, por exemplo, parâmetro nome está como inteiro. Ele vai dizer exatamente o erro. E aí a gente vai conseguir ir no contrato e ver o tipo e ver o erro que deu, tá? Então aqui vai ficar muito mais fácil. E também, quando a gente precisar abrir um defeito, a gente pode colar exatamente esse error stack para fazer com que o dev corrija, tá? Feito isso, ele vai dar uma assert fail, né? Vai falhar o teste. Isso aqui é um comando de falha de teste. Então, se não tiver uma assert true, é uma assert fail e vai falhar o teste. Mas, se ele passar pelo if e der tudo certo, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o return é um result valid. E aí, lá no nosso arquivo de teste, vai fazer com que o nosso teste passe, tá? Só que, lembrando algo muito importante. A gente precisa fazer com que o resto da nossa aplicação enxergue essa função, porque vocês estão vendo que ela está cinza claro? Ou seja, ela não está sendo utilizada em lugar nenhum. Ninguém está usando ela ou enxergando ela. Então, a gente precisa dar um módulo export, a gente precisa trabalhar com a exportação desse módulo. E aí, aqui eu só digo que eu estou exportando o validate schema. E dessa forma, ela vai estar sendo vista para o mundo, tá? E assim, dessa forma, a gente já criou a nossa função de request e a nossa função de validar esquema. Pri, a gente não testou ainda. Calma. A gente está criando na lógica. Nem tudo a gente consegue testar de imediato. Muitas coisas a gente vai ler a documentação, vai entender se está funcionando, vai entender a documentação e vai escrever o código, tá? E aí depois, quando a gente for construindo os códigos de teste, que a gente vai testando e vai fazendo os ajustes, tá? Com isso, a gente finaliza os nossos arquivos de helpers, porque é o que a gente precisa nesse momento. A gente poderia criar já a biblioteca de Faker, mas a gente precisa saber os dados que a gente vai gerar Faker. Então, para esse primeiro momento,
só essa informação de criar os requests e de criar os esquemas já está sendo super válido para a gente fazer a nossa estruturação base, tá? Deixa eu ver aqui. É, vamos criar somente isso, tá? Mas, seguinte, para esse vídeo não ficar muito longo, porque, gente, é bastante coisa que a gente vai falar. Essa primeira parte, essa nossa primeira aula, vou até trocar a câmera, fazer o seguinte, né? Para deixar vocês com gostinho de quero mais e de que eu quero ver isso executando, ou também aos ansiosos de plantão, eu sei que vocês vão tentar se aventurar e ir mais além para ver se essa função de request e de contrato está funcionando, tá? Mas para as pessoas que vão ficar curiosas e querem saber mais e querem fazer as outras aulas, a gente se vê no próximo vídeo, tá? Porque a gente já está com mais de 30 minutos de aula e eu sei que daqui a pouco eu vou começar a perder as atenções de vocês para esse conteúdo. E esse tipo de conteúdo, se você perder a atenção num segundo, você já tem que voltar desde o início para entender, tá? Então é o seguinte, galera, hoje vocês aprenderam o que é as libs e para que a gente está utilizando cada uma delas. Vocês também aprenderam a criar uma estrutura base de arquitetura com padrão de projeto, clean code bonitinho, tá? Aprenderam a criar a função de request e a função de validar contratos. Ó, despertador. E de validar contratos, tá? No nosso próximo vídeo, a gente vai criar o nosso primeiro arquivo de teste, tá? A gente realmente agora a gente vai abrir a API, explorar a API e fazer o primeiro request com ela para vocês entenderem como é que funciona e a gente testar para ver se tudo que a gente implementou tá certo, tá? Então, galera, não esqueçam, se você ficou até agora, não esqueça de curtir, comentar, diga o que você achou dessa primeira aula, dessas primeiras impressões, e se você está ansioso para a próxima, eu tenho certeza que você tá. E não esqueçam, compartilhem esse vídeo com outras pessoas e se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Porque a semana que vem a gente volta com vídeo de novo pra gente fazer o nosso primeiro script de teste. Até lá!